Está no ar o seu programa Bíblia Fácil. Muito obrigado por estar conosco aqui na TV Novo Tempo, por estar aqui disposta a estudar a Bíblia, porque é o que a gente faz aqui no programa Bíblia Fácil. Nós estamos nessa nova temporada com material didático novo também, à procura da verdade. E eu espero que você esteja gostando. Você já percebeu que aqui nós estamos estudando a Bíblia desde os assuntos mais básicos, como a existência de Deus, que foi lá no primeiro episódio dessa nossa temporada. Estamos aqui cada vez mais nos aprofundando no texto bíblico, entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que por isso nós temos que respeitá-la. E se você por acaso quer nos seguir nas nossas redes sociais, é só você ir lá no nosso Instagram, @BíbliaFácil. Vou repetir aqui para você, o nosso Instagram está aparecendo aqui na tela para você, @BíbliaFácil, vai lá, nos segue, pode falar conosco através do direct, vai acompanhando lá as nossas postagens, as novidades, os videozinhos que a gente coloca lá para relembrar os assuntos, é tudo com muito carinho para você. Também tem o ntplay.com/BíbliaFácil. O ntplay.com é a nossa plataforma de streaming aqui da Novo Tempo. Todos os programas estão lá, você pode assistir ao vivo, inclusive, e tem lá uma área do Bíblia Fácil, na qual você pode acessar os nossos conteúdos. Também tem o nosso canal do YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil, para você assistir quantas vezes você quiser e compartilhar o link, compartilhar o vídeo com seus amigos. Coloca lá, copia, faz o seguinte, copia o link desse vídeo de hoje, desse nosso programa, coloca lá no grupo da tua família, para as pessoas também saberem de onde vem o mal, qual é a origem do mal e qual é a solução de Deus para o mal. Sejam bem-vindos vocês mais uma vez. Nós estamos agora na nossa 4ª semana dessa nossa temporada À Procura da Verdade. Que bom ter vocês aqui. Está sendo muito legal essa nossa conversa, vocês contribuem, você aí de casa deve estar gostando também, porque a gente está aqui nessa conversa sobre a Bíblia e falar sobre a Palavra de Deus é muito importante. Falando em Palavra de Deus, vou pegar a minha Bíblia aqui. Pegue a sua Bíblia aí, seu caderninho de anotações. Você em casa, pega uma Bíblia, pega uma caneta. Se você gosta de riscar na sua Bíblia, tudo bem, eu também gosto. Vai riscando, grifando as passagens bíblicas ou num caderno, numa folha ao lado, para você ir aprendendo e fixando o conhecimento na sua cabeça, tá bom? O nosso tema de hoje é a origem do mal. Por que que o mal existe? De onde o mal veio? Por que que Deus aparentemente não intervém nas tragédias que tem nesse planeta? Como é que funciona essa questão do mal no nosso planeta e no mundo espiritual? A gente vai entender isso hoje à luz da Bíblia. Mas antes disso, vamos orar para a gente pedir a presença de Deus entre nós. Querido Pai, nós te agradecemos, porque nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra e queremos te pedir que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito mais uma vez sobre nós, para que nós possamos ter as palavras certas, as ideias certas, e entender a Tua Palavra de acordo com o que o Senhor apresentou. Também peço que o Senhor abençoe essa pessoa que me assiste de casa, para que ela possa também compreender a Tua Palavra e ser transformada por essa Palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amigos, esse é um tema muito importante, a origem do mal, e é um tema muito atual, não é? Porque a gente não precisa fazer pesquisas muito profundas para a gente encontrar tragédias nesse mundo que a gente vive, né? Os últimos dois anos e meio que nós temos vivido aí, têm sido anos de constante tragédias, né? Tantas pessoas perderam seus entes queridos por causa da pandemia de coronavírus e por tantos outros motivos que já existiam por aí, e a gente acessa um jornal na internet ou liga a TV para assistir um jornal e a gente vê crianças morrendo, tragédias naturais. Esse ano mesmo, no início desse ano, teve aquela enchente lá na Bahia, não é? Você, inclusive, Abraão, você como bombeiro civil trabalhou lá nessa tragédia, ajudando as famílias, né? Você deve ter visto muita coisa difícil, muita coisa ruim lá, né? E a gente vê essas coisas acontecendo toda hora. E uma coisa que me deixa muito, muito tocado mesmo é quando eu vejo crianças sofrendo. Eu não sei se isso toca seu coração, não sei se você viu, Abraão, alguma criança sofrendo lá naquela tragédia lá na Bahia, mas quando eu vejo uma criança sofrendo, passando fome, doente,
Isso me toca muito, porque um ser inocente, não? Uma criança, às vezes nem sabe o que está acontecendo e acaba que sofrendo as consequências do mal. Então, a gente não precisa ir muito longe para saber que o mal é uma realidade. E essa questão da existência do mal é uma questão que tem abalado a fé de muitas pessoas. Eu já conheci algumas pessoas que dizem assim, olha, eu não creio em Deus, porque eu vejo as tragédias acontecendo. E elas dizem assim, fazem essa pergunta, né? Se Deus é bom, por que o mal existe? Você já fez essa pergunta para você? Eu não sei se você fez, mas eu já fiz. Quando a gente se encontra com o mal, seja na nossa vida ou na vida das outras pessoas, muitas vezes a nossa natureza pecaminosa nos leva a fazer perguntas como: onde é que está Deus? Que não fez nada para impedir essa doença, que não fez nada para impedir essa morte, que não fez nada para impedir essa tragédia. Onde está Deus? E talvez você em casa já tenha, como eu, tido esse questionamento no seu coração. E veja, não se martirize por isso, mas também não estacione nesse pensamento, você entende? Quando o pensamento vem, a gente tem que ir em busca das respostas. E a Bíblia nos dá essa resposta. A Bíblia nos ajuda a entender como tudo começou, como o mal começou e como isso vai terminar. E isso conforta o nosso coração. Eu quero lembrar para você o trilema de Epicuro, que a gente já viu lá na segunda semana, se eu não me engano. O trilema de Epicuro, Epicuro foi um filósofo grego que viveu mais ou menos no 4º século antes de Cristo, e ele era um filósofo ateu. E ele lançou isso aqui para tentar desconstruir a ideia de Deus. E a pergunta dele era: seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Portanto, não é onipotente. Seria ele capaz, mas sem desejo? Então é malévolo. Seria ele tanto capaz quanto desejoso? Então, por que há o mal? A questão do Epicuro é mais ou menos assim. Vocês dizem que Deus é onipotente. Se ele é onipotente, ele tem condições de acabar com o mal. Bem, se ele é onipotente e não acaba com o mal, ele é mal, ele é malévolo. E se ele quer acabar com o mal e tem poder para isso, aí a pergunta é: por que o mal existe? Se você parar nessa pergunta, você vai dizer assim: vou perder a fé, porque parece que Epicuro tem razão. Epicuro teria razão se Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, fosse o criador do mal. Aí sim, ele teria razão. Mas o nosso Deus não é o criador do mal, e a gente vai encontrar hoje a resposta para saber de onde veio o mal. Essa pergunta aqui, ou a resposta a essa pergunta, é fundamental para que a gente tenha uma fé saudável e para que a gente possa dar respostas a respeito da nossa crença. Então vamos lá, vamos ver como Deus criou tudo. Vamos lá para o início. No último episódio, nosso último encontro, semana passada, nós vimos que lá no Éden, na criação, nós temos muitas respostas para o cristianismo, nós temos o fundamento do cristianismo. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 e depois o 31. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 e depois o 31. Você pode ler, Richard, por favor? Gênesis 1 e 2 e depois o 31. Sim. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora o 31. 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Muito bem, então aqui a gente tem o início e o fim da criação, né, do relato do capítulo 1 de Gênesis. Né? A gente vai aqui até o sexto dia. E a gente vê que Deus no princípio criou os céus e a terra, e aí lá no 6º dia ele diz assim: e Deus viu que tudo era muito bom. Então, uma coisa que precisa ficar marcada para a gente aqui, para você de casa: quando Deus criou, Ele criou só coisas boas. Deus não criou nada de mal, e Deus não criou nem a propensão para o mal. O mal surgiu por causa da liberdade que os seres humanos tinham, que os anjos tinham, e a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco, tá bom? Mas por enquanto é importante a gente saber
que tudo foi criado bom. Deus não criou nada de mal. Agora, com quem se originou o mal? Aqui é uma pergunta muito importante. Vamos lá. Agora nós vamos para o Novo Testamento, 1 João capítulo 3, versículo 8. Com quem se originou o mal? 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, já perto do Apocalipse. Inclusive, eu deixo uma dica aqui. Se você de casa quer estudar as cartas de João, nós temos uma temporada, a temporada anterior do Bíblia Fácil, que foi uma temporada inteira sobre as cartas de João. Está lá no ntplay.com/Bíblia Fácil ou também no youtube.com/Bíblia Fácil. Está lá a temporada toda para você. Mas vamos lá, com quem se originou o mal? 1 João capítulo 3, versículo 8. Elidiane, você encontrou? Você pode ler, por favor? 1 João 3, 8. 3, 8. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Muito bem, então esse texto está nos dizendo que o mal, quem pratica o mal desde o princípio é o diabo. E aqui, quando João se refere ao princípio, você tem que colocar em mente o Evangelho de João, quando ele diz: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele está se referindo aqui ao princípio do planeta, e ele está dizendo que desde lá o diabo pratica o mal. E é isso que a gente vê em Gênesis, não é? Aqui o texto é muito interessante porque ele diz: olha, o diabo vem pecando desde o princípio. E o texto completa: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E eu acho isso muito bonito na Bíblia, porque a Bíblia apresenta o problema e apresenta a solução. Aqui em João está dizendo que o diabo peca desde o princípio, mas que Deus se manifestou para destruir as obras do pecado. Então, pastor, isso quer dizer aí, nos traz, fala sobre o plano da redenção? É exatamente isso. Aqui a gente tem o mal, o diabo pecando desde o princípio e Jesus vindo destruir as obras do diabo. Foi uma excelente observação sua. O plano da redenção, que inclusive é o nosso próximo tema da semana que vem, é exatamente Deus atuando para acabar com o mal. Abraão. Pastor, se o mal não tivesse surgido, como seria o mundo? Jesus teria vindo, teria reencarnado na Terra? Então, se o mal não tivesse surgido, Jesus não precisava vir como ele veio de Maria, porque ele continuaria se encontrando com o homem como ele fazia antes do pecado. Vocês lembram, a gente leu na semana passada, ou na outra semana, não lembro, que na viração do dia, Jesus vinha se encontrar com Adão e Eva. Então, essa é uma pergunta para a gente ficar, sabe aquilo, antes de dormir, você ficar imaginando assim, até pegar no sono? Como seria o mundo se não tivesse pecado? Jesus continuaria se encontrando com os homens se multiplicariam, se espalhariam pela terra e continuariam vivendo num mundo perfeito, sem doenças, sem tragédias, sem morte. Bem, onde isso iria dar? Bem, a nossa mente é muito finita para a gente imaginar tudo, mas seria um mundo perfeito, eu acho que esse é um bom resumo. Kathleen, você quer falar? Se Deus ele é tão bom, por que ele não acabou com o diabo no princípio, como está ali? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Muito bem. Olha a pergunta da Kathleen. Se Deus é tão bom, por que ele não destruiu o diabo assim que o diabo pecou? Veja, essa é uma pergunta que talvez muitas pessoas tenham, e a gente precisa entender isso bem. O princípio do reino de Deus é o princípio da liberdade e do amor. E quando o diabo começou o seu trabalho, o diabo fez uma acusação contra Deus. A acusação foi: Deus é injusto. E Jesus, a lei de Deus, ela é injusta. Ela não é uma lei de amor. Aí imagine agora, a gente leu em Ezequiel e Isaías, vamos ler hoje de novo, que lá no céu o diabo se rebela contra Deus. Se Deus elimina o diabo imediatamente após a sua rebelião, o efeito sobre os outros anjos seria reverso, porque os anjos passariam a obedecer a Deus por medo. Imagina agora, o diabo se rebela, Lúcifer se rebela e ele é fulminado na hora. Os outros anjos iam ficar com medo
de qualquer coisa com Deus, porque agora o serviço seria pelo medo de ser eliminado. Então, Deus deixa o mal se desenvolver para que quando ele eliminasse o mal, todo o universo dissesse, Deus é justo. Quando Deus eliminar o mal no futuro, na volta de Jesus, todos os seres, inclusive os seres caídos, vão dizer assim, Deus é justo, porque eles terão visto o efeito do mal ao longo da história, você entende? Então, resumindo a resposta para você, se Deus tivesse eliminado Satanás no início do seu pecado, ia ficar uma grande dúvida no universo, Deus é justo ou é um tirano? E quando Deus deixa o mal se desenvolver e elimina o mal lá no futuro, todo o universo sabe que ele é justo. Vocês duas pegaram os microfones, vou deixar a Railena falar primeiro. Então, pastor, Deus é onisciente. Sim, Ele sabia com certeza. que o Lúcifer ia se rebelar? Sabia na sua Sabia. onisciência. Mas veja, a presciência de Deus não é predeterminativa. O que isso quer dizer? O fato de Deus saber que as coisas aconteceriam não quer dizer que ele determinou que as coisas aconteceriam. E aí você pode perguntar assim, não sei nem se a sua pergunta, Kathleen, já te dou a palavra. Bem, se Deus sabia que o diabo ia pecar, Lúcifer ia pecar, por que ele simplesmente não criou Lúcifer? Já parou para pensar nisso? Agora eu vou adiantar uma coisa que eu falaria lá na frente, mas já vou falar agora. A possibilidade de Lúcifer pecar era a mesma de qualquer outro anjo. Por quê? Porque todos foram criados com a mesma liberdade. Deus não criou anjos programados para obedecê-lo. Deus criou anjos livres, porque não existe amor na escravidão. Só existe amor na liberdade, e Deus só aceita o serviço por amor. Então, os anjos teriam que amá-lo e servi-lo, ou teriam a opção de rejeitá-lo, e Deus arriscou ser rejeitado para garantir a liberdade para os seus seres. Kathleen? Na Bíblia diz que a gente tem que perdoar, certo? Satanás, ele não recebeu perdão por qual motivo? Porque ele não se arrependeu, lá no céu. Até o momento que acontece o que está escrito em Apocalipse 12, Apocalipse 12 diz que Satanás foi enviado do céu, foi expulso do céu. Até o momento que ele esteve no céu, ele teria condições e oportunidade para se arrepender. Quando Deus percebeu na sua infinita sabedoria que já não tinha mais possibilidade de arrependimento, ele expulsa Satanás e a terça parte dos anjos. E a partir desse momento não tem mais arrependimento para Satanás, porque ele já passou do limite da paciência de Deus. E há um limite na paciência de Deus, e é ele quem estabelece. Guto? Esse limite será na volta de Jesus, a gente vai ver isso também, né, pastor? Sim. Quando Jesus voltar. Só voltando um pouquinho do que você estava falando antes em relação aos anjos, né? Se eu estiver certo ou não, você me corrija. A gente também tem isso. Deus, quando ele cria a gente com uma vontade boa, perfeita e agradável para cada um de nós. E ele sabe o que ele tem destinado para cada um de nós. Mas se nós não quisermos e mudar, né? Essa é a base do meu livro, né? Vida, a Arte de Escolher. Eu falo que todo mundo tem um caminho e um projeto traçado por Deus, mas se você não quiser, a outra estrada está livre, pode seguir. Deus vai deixar você à vontade, né? Deus não vai obrigar você a seguir os planos dele. Você tem que escolher. Inclusive, qual é o título do seu livro? Vida, a Arte de Escolher. E o pessoal encontra onde? Lá no seu Instagram? Nas plataformas digitais, lá no meu Instagram, Guto Ribeiro Oficial. Tem um Guto link Ribeiro. lá, você clica, lá você consegue o livro. Beleza, legal. Muito bem. Então, é isso mesmo, a escolha foi feita. E eu sei que a gente está adiantando um monte de assunto aqui, mas a gente vai falar sobre essa questão da liberdade que Deus deu para cada um de nós, mas isso é muito importante. Obrigado por vocês terem perguntado. Desde quando o diabo é assassino? Lá em João 8,44. Eu coloquei o texto aqui na tela. Diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, desde o princípio ele é homicida, desde o princípio ele é mentiroso, e por isso que o mal não vem de Deus. O mal vem desse inimigo que se rebelou contra Deus. Você quer perguntar, Richard? Pode falar. É engraçado que às vezes algumas pessoas entendem que esse mal que surgiu a partir da rebelião, ele é
obviamente, ele é oposto à bondade de Deus, Aham, só que ele não é equitativo na questão do poder. sim. Tem até meme na internet que tem Jesus fazendo queda de braço Aham. como se tivesse alguma Se possibilidade. fosse equiparado, né? Como se tivesse a possibilidade disso acontecer. Como que o senhor enxerga isso? Não, Deus é muito mais poderoso, né? Deus poderia ter destruído o diabo num estalo de dedo, mas por causa do efeito que isso causaria no universo, Deus deixou o mal se consolidar. Mas não tem comparação entre o poder de Deus e o poder do diabo. É assim como se Deus estivesse numa queda de braço e vai e volta, não tem isso. Deus é poderoso muito mais que o diabo. Você pegou o microfone, você quer falar? Sim, eu tenho uma dúvida, é o seguinte, trazendo para a nossa realidade hoje, até que ponto Deus ele nos dá uma certa liberdade ou uma certa escolha que a gente consiga esse perdão ou não da parte de Deus? Então, nós temos liberdade plena. Uma coisa que a gente precisa considerar, Elidiane, é que hoje nós nascemos com a natureza pecaminosa. Então, nós já nascemos propensos para o mal, diferente de Adão e Eva quando foram criados. Mas nós temos plena liberdade. Agora sim, se a gente escolher o mal, aí a gente recorre para 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo mal. Então Deus, Ele entende a nossa liberdade, mas Ele oferece a oportunidade de usarmos a nossa liberdade para voltarmos para Ele, entende? Então a gente pode escolher se afastar dEle e quando afastados nós podemos escolher continuar afastados ou voltar para Ele. E quando a gente escolhe voltar para Ele, há perdão pleno. Sabe, eu vou aproveitar a pergunta da Elidiane para dizer para você, não tem nenhum pecado do qual você se arrependa que não tenha perdão. Só não há perdão para o pecado do qual não se arrepende, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas se você sente peso pelo pecado, se você se arrepende do seu pecado, há perdão, não importa o que você fez. Qualquer pecado pode ser perdoado por Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui para eu oferecer um presente para os meus amigos. Eu tenho certeza que essas dúvidas que estão surgindo aqui entre nós, talvez surjam de maneira muito mais forte lá na casa dos nossos amigos, né? Então você está aí na sua casa, você está assistindo pelo celular e agora começaram a surgir várias perguntas na sua cabeça e você não consegue me fazer essa pergunta. Então vou ter uma solução para você, ó. Essa revista aqui, A Procura da Verdade, é o material didático desse nosso encontro. E tem muitas informações, essas que eu estou falando, outras informações que você vai encontrar aqui nesse material. E ele vai para a sua casa de graça. Você não precisa ficar com essas dúvidas aí, incomodado porque não está me perguntando. Aqui você pode tirar suas dúvidas. E você só precisa entrar em novotempo.com/Bíblia Fácil. Anotou aí? novotempo.com/Bíblia Fácil. Nessa página você vai encontrar um local para colocar os seus dados, né? Então você vai colocar CPF, endereço, nome completo. Pode colocar os seus dados com muita tranquilidade, porque aqui na Novo Tempo nós respeitamos a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, a gente não compartilha os seus dados com ninguém, a gente não vende os seus dados para ninguém. Você pode colocar os seus dados, vão ser usados apenas para enviar o material para você, tá bom? Então, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ou você pode entrar, mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui. Você manda a mensagem, diz quero a revista. A gente vai mandar para você de volta um link. Você clica no link, vai abrir o formulário, você preenche e envia o formulário para nós. E é só aguardar, que vai chegar na sua casa de presente. Você não vai pagar nada por isso, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Nós ainda temos um tempinho nesse bloco, vamos tentar avançar um pouco. A gente vai para um breve intervalo daqui a pouco e depois continuamos o nosso tema. Muito bem, agora a gente perguntou tudo isso aí sobre o mal, sobre Satanás e tal. Vamos ver o que a Bíblia nos ajuda, como a Bíblia nos ajuda a entender como o mal se iniciou, né? Como é que isso tudo aconteceu. Vamos ler Ezequiel 28. Vamos abrir a Bíblia? Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, a partir do versículo 13. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13 até o versículo 15. Você de casa aí, você está com a sua Bíblia aberta? Abre para saber se eu estou falando a verdade.
Você não vai ficar confiando no que eu estou falando aqui se eu não provar na Bíblia, tá bom? Tá combinado isso? Aqui no Bíblia Fácil é a Bíblia que ensina. Eu só estou aqui tentando sistematizar. Então, acompanha aí. Ezequiel 28, a partir do versículo 13. Vamos ler. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então aqui é uma descrição profética de Ezequiel, né? Uma descrição profética de Ezequiel sobre o início do pecado no coração de Satanás. Então, como era Satanás? Ele era um ser perfeito, lindo, um querubim guardião. O que isso quer dizer? Quer dizer que Lúcifer, e você não vai encontrar o nome Lúcifer na Bíblia, é um nome em latim, que quer dizer anjo de luz, que combina com a descrição que tem na Bíblia, né? Não tem o nome Lúcifer na Bíblia. Mas ele estava ali, e ser um querubim guardião significa que ele trabalhava perto do trono de Deus, no santuário celestial. E aqui me faz pensar um pouco, porque se o mal surgiu no coração de um ser perfeito, perto do trono de Deus, o que não pode acontecer no nosso coração? Se a gente não se cuidar, o mal toma conta de nós. Amigos, você de casa também, nós não temos a mínima ideia do que nós somos capazes de fazer se nos afastarmos de Deus. E a gente vê isso quando a gente encontra pessoas que matam crianças, gente que faz mal para os outros, gente que parece que a maldade está impregnada no ser todo. Nós não somos capazes de imaginar o que nós podemos fazer de mal se a gente se afasta de Deus. Porque o mal surgiu no coração de um anjo lá perto do trono de Deus e contaminou o mundo inteiro. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos ficar flertando com o pecado ou ficar andando sempre no limite entre o bem e o mal. Não, a gente tem que andar longe do mal para que a gente possa se prevenir, andando sempre com o Senhor. Eu vou te dar um minutinho aí para você tomar uma água, para você respirar, digerir um pouco do que a gente está falando e depois do intervalo a gente volta com mais Bíblia Fácil. Eu, José Maria da Silva, morador de Jacareí, me tornei um adventista do sétimo dia através da televisão Novo Tempo e dos estudos bíblicos que eles oferecem todo dia. Estudo totalmente grátis. É uma maravilha. Você vai ver que bênção que vai ser na tua vida. Não deixa de pedir o seu. É totalmente grátis. Aqui, ó. Tenho essa aqui na minha mão. O estudo de Daniel. Você precisa ver que maravilha que é isso aqui. Você vai aprender tanto da Bíblia, da Palavra de Deus. Não deixe de pedir o seu. É totalmente grátis. Tá aí, o José Maria deu o recado, né? Obrigado, José Maria. Ele pediu a revista de Daniel, se eu não me engano, que ele falou aí, né? E chegou na casa dele de graça. E nessa temporada nós temos também um material novo, é um lançamento aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo, esse material A Procura da Verdade, que contém os 15 temas dessa temporada aqui do Bíblia Fácil. E esse material também vai de graça para a sua casa, é só você pedir. Você pode pedir através desse site aqui, novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Você manda a mensagem, aí você vai receber um link e aí o cadastro é o mesmo, tá? Tanto pelo site quanto por esse link, você clica, vai colocar lá o seu CPF, o seu endereço, nome completo, e aí envia o formulário para a gente e aguarda que nós vamos mandar de presente para você essa revista, graças aos nossos anjos da esperança, a quem a gente agradece muito. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós estávamos falando como o mal se iniciou, como o mal surgiu, e nós lemos o texto de Ezequiel.
E agora eu quero ler com vocês o texto de Isaías capítulo 14. Vamos ler na Bíblia também, Isaías capítulo 14. Esse é um outro texto profético, no qual Isaías fala a respeito do início do mal no coração de Satanás, o que levou Satanás a ter esse sentimento contra Deus. Isaías 14, 12 a 14. O texto diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do meu santo monte. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Então veja aqui qual foi o sentimento que levou Satanás a pecar contra Deus. Ele queria se exaltar. Tem dois sentimentos aqui nesses textos: orgulho e exaltação própria. Primeiro, Satanás sentiu orgulho por toda a sua beleza, por toda a sua relevância lá nos trabalhos do céu. Ele trabalhava do lado do trono de Deus. Então o orgulho subiu ao coração dele. E depois você tem a exaltação própria. Você leu aqui comigo. Se você parar para analisar com calma, você vai ver aqui que de forma explícita ou implícita tem várias vezes a palavrinha eu. Eu subirei ao trono dos céus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E quando Satanás ou Lúcifer colocou o eu no lugar de Deus, o pecado surgiu no universo. Esses dois sentimentos foram extremamente prejudiciais para o universo e ainda são extremamente prejudiciais para nós hoje. Orgulho e exaltação própria. Richard? Eu ia falar justamente sobre nós. Não seria isso que o homem faz hoje, quando se afasta de Deus e coloca ele, a sua própria vontade no trilho da sua vida? É exatamente isso, orgulho e exaltação própria. E veja, esses dois sentimentos, eles têm destruído casamentos, orgulho e exaltação própria. Tem destruído amizades, tem destruído profissões, tem destruído carreiras profissionais, porque quando você deixa ser iludido pelo orgulho e pela exaltação própria, você tira Deus do centro da sua vida e aí você começa a tomar as decisões. E quando a gente começa a tomar as decisões da nossa vida, a parte da vontade de Deus, a parte da palavra, bem, o declínio é certo. O declínio é certo. Vamos evitar esses dois sentimentos, né? E olha o que diz Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Isso aqui descreve muito bem o que aconteceu com Satanás, porque o orgulho dele veio antes da sua destruição, da sua expulsão dos céus, mas também descreve o que acontece na nossa vida. Todas as vezes que o orgulho domina nosso coração, a destruição vem em seguida. Quem é casado aí sabe, né? Se a gente conseguir tirar o nosso orgulho próprio na hora que tem um problema no casamento, as coisas são resolvidas com muito mais facilidade. Mas enquanto eu mantenho o meu orgulho, não quero ceder, não digo que estou errado, aí as coisas só vão piorando. O orgulho precede a queda, o espírito altivo o orgulho precede a destruição e o espírito altivo vem antes da queda. Olha o que diz Filipenses 2, 6 e 8. A gente vai responder a essa pergunta. Em contraste com o orgulho e exaltação própria de Satanás, qual foi a atitude de Cristo? Vamos lá? Vamos para Filipenses, lá no Novo Testamento, carta de Paulo, Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 2, versículos 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8. Eu vou ler aqui para vocês. Você está acompanhando em casa? Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. A partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Então aqui você tem um contraste claro entre a atitude orgulhosa de Satanás e a atitude humilde de Cristo. Cristo que poderia se exaltar, porque ele é exaltado, ele é Deus, ele se humilhou, se tornando como nós, semelhante a nós. E mais do que isso, o verso diz que ele foi obediente até a morte. E aqui a gente tem outro contraste com Satanás, porque Satanás foi desobediente e isso levou à morte. E Jesus foi obediente a ponto de aceitar ser o sacrifício pelos nossos pecados. Então aqui está um contraste muito interessante para a gente pensar na nossa vida. Muito bem, Satanás foi criado pecador? Acho que entra um pouco na pergunta que você fez antes, né? Satanás foi criado pecador? Vamos lá. Olha aqui esses textos bíblicos. Eu vou passar com vocês aqui, depois vocês podem ler com calma, você de casa também pode ler com calma. Em Ezequiel 28:15, nós já lemos, tem uma expressão assim, perfeito eras. Ou seja, Satanás, o Lúcifer, foi criado perfeito. E o que é uma pessoa perfeita, um ser perfeito? É um ser sem nenhuma maldade. Ele foi criado sem nenhuma maldade. João 8:44 diz que Satanás não se firmou na verdade. Ou seja, ele em um momento estava na verdade e aí ele saiu da verdade. Ele não se firmou na verdade. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, fala de anjos que pecaram. Ou seja, aqui pressupõe que esses anjos não pecavam e em algum momento eles passaram a pecar. Foram criados perfeitos e escolheram o pecado. E em Judas, no versículo 6, só tem um capítulo lá, os anjos que não guardaram o seu estado original. O estado original dos anjos era um estado de perfeição. Eles não foram criados nem com propensão para o mal e nem com o mal, muito menos. Então, uma constatação aqui. O mal não é criação e nem culpa de Deus. Tudo bem? O mal nem é criação de Deus e nem é culpa de Deus. Por isso que a gente não pode dizer assim, se o mal existe, Deus não existe. Ou se o mal existe, eu não vou crer em Deus, porque as duas coisas não estão interligadas. O mal não foi nem criação e nem culpa de Deus. Então, como o pecado ou o mal entrou no planeta Terra? Gênesis capítulo 3, vai lá comigo? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Por causa do nosso tempo aqui, eu vou ler só a partir do versículo 6, tá bom? Mas todo o capítulo 3 de Gênesis fala da entrada do mal nesse planeta. O versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui está a maior tragédia da história da humanidade. O dia que o pecado entrou nesse planeta. E qual foi o primeiro efeito do pecado no ser humano? Ainda aí no capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Versículo 10. Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O primeiro efeito do pecado no coração do homem foi ter medo de Deus. Você já teve medo de Deus? Às vezes, quando a gente é criança, os nossos pais dizem assim, não faz isso, menino, que Deus vai te castigar, né? E eles vão colocando um medo de Deus no nosso coração, assim. Nós não fomos criados para ter medo de Deus. Nós fomos criados para amar a Deus, para querer a presença de Deus. Mas o pecado colocou no nosso coração o medo. Então vamos lá. O que explica o surgimento do mal? Essa palavrinha aqui, a liberdade. Vamos recapitular aqui, 4 frases. Deus criou seres 100% bons, tanto anjos quanto homens, ok? A criação de Deus foi toda boa. Deus criou um universo 100% bom. Então, em nenhum lugar do universo existia um mal criado por Deus, uma gavetinha onde Deus guardava o mal. Não tinha.
Não tinha mal no universo. Terceira frase, Deus criou um planeta, o planeta Terra, 100% bom. Então, 3 frases, Deus criou tudo bom. Essa quarta explica por que o mal surgiu. Porque Deus criou os seres 100% livres. Todos os seres tinham possibilidade de pecar. Todos. É por isso que eu falei para vocês no outro bloco, se Deus não tivesse criado Satanás, outro anjo teria a mesma possibilidade que Satanás tinha de pecar, porque eles eram igualmente livres. E quando Deus nos criou, Ele nos criou também 100% livres. E é por isso que Deus colocou lá no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já se perguntou assim, mas, puxa, por que Deus colocou uma árvore lá no jardim que dava possibilidade de pecar? Não era mais fácil Deus não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal? O homem não tinha possibilidade de pecar, não tinha como pecar e não pecaria. E a gente ainda estava no Éden. Mas veja, se não tem opção de escolha, tem liberdade? Tem. Né? Igual a nossa mãe, quando a gente é criança, diz assim, filho, você vai para a escola, ou você vai para a escola. Né? Então não tem liberdade aí, você vai para a escola. Se Deus tivesse criado um mundo e não tivesse uma possibilidade do ser humano não escolher Deus, o ser humano não seria livre. E não existe amor sem liberdade. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal era o símbolo da liberdade. Mas Deus disse, não toque, não coma. Deus alertou. Deus não queria que o homem fizesse aquilo, mas existia a possibilidade. Porque Deus não queria um serviço por obrigação. Ele queria um serviço e Ele quer um serviço por amor. Se você serve a Deus, se você é um cristão por obrigação, você precisa de conversão. Porque você precisa ser um cristão, alguém que serve a Deus por amor. Porque a Bíblia diz, Paulo falou lá aos Coríntios, Deus ama a quem dá com alegria. O serviço a Deus tem que ser um serviço de alegria. Muito bem, vamos lá para Mateus capítulo 13, porque aqui Jesus deixou uma parábola que nos ajuda a entender a origem e o fim do mal. Eu queria ter tempo aqui para a gente estudar com detalhes essa parábola do semeador, né, a parábola do joio também, mas nós vamos ler aqui a partir do versículo 24, parábola do joio, ou do trigo e do joio. Diz assim, Mateus 24, 13 e 24. Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ok? Então aqui está o começo da parábola. Do que Jesus estava falando? Vem comigo aqui para o versículo 36. Jesus vai explicar. Ele diz, então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximando-se dele, pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é quem? Filho do homem, Jesus. O campo é o quê? O mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. Ficou claro isso aqui? Jesus foi muito claro, né? Jesus está dizendo, o mundo foi criado bom e os filhos de Deus que foram colocados no mundo eram bons, boa semente. Vem um inimigo, que é o diabo, e planta o mal no coração dos homens. Mas qual é o fim disso tudo? A parábola nos ajuda também. Volta para o versículo 29. Diz assim, alguém pergunta assim, vamos arrancar o joio agora? Aí Jesus diz, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e o amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Lembra que a gente tinha conversado sobre a origem do mal? Nesse sentido aqui, de que foi preciso que o mal se maturasse para que então todos percebessem a malignidade do mal
e então Deus pudesse acabar com o mal e ser declarado justo, aqui na parábola a gente vê isso. Jesus diz, deixa o joio e o trigo crescerem juntos. Quando chegar a hora da colheita, aí a gente faz a separação. Aí eu destruo o trigo, eu destruo o joio e guardo o trigo no meu celeiro. Amigos, a atitude de Deus em função do surgimento do mal nos diz muita coisa. Olha o que diz Apocalipse 12, 7 a 9. Então houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. Richard, aquilo que a gente estava falando, né? A força de Deus é muito maior. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Deus rejeita o mal. E deixa eu falar uma coisa para você. No final dos tempos, Deus vem destruir o pecado. E os pecadores que estiverem agarrados ao pecado é que serão destruídos juntos. A gente tem que rejeitar o mal, como Deus rejeitou. E aqui esse versículo maravilhoso, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe qual foi a atitude de Deus? Deus rejeitou o mal e veio morrer no nosso lugar para nos dar a possibilidade da salvação. Sabe, eu tenho vontade de dizer aleluia, glória a Deus. Porque se não fosse a atitude de Jesus em vir morrer no nosso lugar, nós estaríamos condenados à morte eterna. Você consegue ter essa concepção de que foi essa intervenção divina de Deus o Pai enviando o seu Filho, o Filho se oferecendo em nosso lugar, que nos dá condições de nós sermos salvos? Amigos, o mal surgiu no passado, mas um dia vai deixar de existir pela glória, pela graça de Deus, para a glória de Deus. Talvez você aí em casa esteja passando por um momento difícil na sua vida e fique se perguntando, onde é que está Deus que não faz nada? Deus já fez. Jesus veio, se fez homem, se fez carne, para morrer no nosso lugar. Aqueles que dizem que Deus não fez nada para resolver a questão do mal, aqueles que dizem que Deus não faz nada diante das tragédias, é porque não conhecem João 3,16. Porque Deus fez sim coisas diante da tragédia. Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigos, o mal surgiu em algum momento do passado. E o mal nos afeta profundamente. Sabe, eu não sei se você está sofrendo nesse momento, mas todos nós temos algum tipo de sofrimento. Todos nós temos algum tipo de sofrimento. Só que a grande questão é que Deus veio aqui para nos dar a solução definitiva para o sofrimento. Jesus veio, morreu no nosso lugar, para que o mal um dia seja exterminado. Eu quero convidar você a abrir seu coração a Deus e entender que o mal não vem dele, mas a solução do mal já veio dele, Jesus Cristo, e Ele quer transformar a sua vida. Enquanto você ouve essa música, medite nisso e tome a decisão de deixar Jesus entrar na sua vida. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tear.
tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu não sei se alguém aqui está passando por um momento difícil da vida. A minha família está enfrentando um momento difícil. Nós temos um sobrinho, o Ian. Ele tem 6 anos. Está sofrendo de aplasia medular. Está lutando pela vida, com transfusão de sangue, vai fazer transplante de medula. Uma criança de 6 anos, sofrendo tanto. Sabe, a gente precisa, de maneira urgente, entender que o mal não foi colocado nesse mundo. O mal não foi colocado nesse mundo por Deus. Mas de alguma forma, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Então passe pelo mal com Ele.
porque no final das contas, Ele vai dar um jeito de que isso contribua para o seu bem. Eu não sei como, mas Ele sabe. Vamos nos entregar na mão dEle? Vamos orar? Senhor Deus, por favor, Pai, toma em Tuas mãos todas as pessoas que estão sofrendo agora. Nos ajuda a entender que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E que no final de tudo, o Senhor vai exterminar o mal. E se nós estivermos contigo, nós viveremos para sempre num mundo sem nenhum mal. Nós aceitamos isso, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém.